Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Assim como vocês, eu assisti a entrevista que o presidente da Rússia, o Putin, concedeu ao Tucker Carlson, que aproveitou o momento ali para, enfim, funcionar também como um cabo, né, eleitoral para as próximas eleições americanas. E eu achei a entrevista interessantíssima, não só como exercício de estudo, exame da retórica propriamente política entre os blocos em disputa, né? Mas, sobretudo, um exercício interessante de a gente capturar de que forma que o jornalismo não tem a menor capacidade, de maneira geral, um jornalista que não tem cultura geral ou que vai entrevistar um homem inteligente, um homem político inteligente, sem ter a cultura necessária para confrontá-lo a assuntos que não lhe interessam, né? Como que ele acaba sendo uma escadinha para o dito político. Os políticos são muito hábeis em fazer todo mundo de escada. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Jovem Pan, toda vez que aparecia um político para ser entrevistado no programa, por alguma razão eu falava: ih, saco, lá vem esses chatos usarem a gente de escada. E quase sempre é assim, tá? Por vocação, eles têm de ser hábeis. E eles têm de conseguir palco. E foi isso que o Putin fez, né? Mas, evidentemente, isso não resume a minha impressão, uma vez que me pareceu que o Tucker Carlson estava bem ensaiadinho também, para jogar algumas perguntinhas que pareciam mais uma bola que você levanta por seu coleguinha cortar. Tem várias coisas interessantes para falar sobre essa entrevista e eu tenho várias dicas para vocês formarem um nível mínimo de conhecimento histórico que permita a vocês capturar as pequenas pilantragens retóricas do Putin, que evidentemente tem uma função de validar a narrativa principal que ele defende, que ele evidentemente faz em nome do interesse russo e de um projeto que ele tem para o país, mas que nem por isso correspondem à realidade. De maneira que todos aqueles que ficaram batendo palminha são torcedores, tá? Eu aqui não vou nem torcer contra o Putin, mesmo porque é muito interessante a gente ter a chance de ver essas coisas acontecerem para a gente conseguir extrair conhecimento de como é que funciona o discurso no nível retórico, né? E de como é que ele pode ser poderoso. E o Putin é um orador muito bom, muito persuasivo, então ele permite que a gente faça um exame do poder do discurso retórico, né? É legal como oportunidade para você elaborar pensamento, né? Então eu não vou nem fazer aqui um vídeo polêmico falando que ele é um propagandista, mesmo porque é o que ele é, né? E todo político com o microfone na mão assim será, tá? Então isso é próprio do político, e o Putin, que ainda é um cara inteligente, vai fazer isso melhor que os demais. Então é besteira, é pleonasmo vicioso eu falar aqui que o discurso foi uma peça de propaganda, isso é premissa. Mas o que eu quero fazer é uma análise com base em alguns pontos, comentando as razões pelas quais a gente precisa ter mais cultura que um brilhante orador para a gente não ser facilmente engambelado por ele, tá? Então eu vou fazer um comentário um pouquinho diferente para ver se eu acrescento algo a tudo que vocês já ouviram por aí. Eu queria começar, antes de partir para a entrevista, mencionando um vídeo publicado no canal Hoje no Mundo Militar faz 2 dias. Esse vídeo, que eu vou deixar na descrição para quem ainda não assistiu, embora eu acredite que todos vocês acompanhem o trabalho do Hoje no Mundo Militar, porque é um trabalho objetivamente bom, né, e que evidentemente nos provê de informações importantes diariamente, é um vídeo intitulado Putin exige território da Noruega. O direito da Rússia sobre Svalbard não pode ser desafiado. Qual que é o teor desse vídeo? Ele fala ali sobre um representante russo, um político russo, não me lembro, acho que é alguém ligado ao exército, que diz que esse território que foi cedido à Noruega pertence à Rússia por tais e tais razões, portanto, eles não vão abrir mão de uma soberania que é russa. E aí, o que tem de legal no vídeo é que ele conta toda a história, ele faz toda a recapitulação histórica
desse território, que foi um território descoberto pelos holandeses, que depois é deixado de lado, aí os russos vão ali, depois vão ali outras pessoas, aí todo mundo abandona, aí nesse momento a Noruega se interessa porque descobre carvão, aí isso desperta interesse de outras nações, aí a Rússia quer de novo, e ainda assim, no meio do caminho, existe um acordo para que a soberania pertença à Noruega, tá? Então ele conta toda a história do território e é um vídeo muito engraçado porque é só relato objetivo, né? Mas a gente percebe por esse videozinho maravilhoso aí do Hoje no Mundo Militar que a retórica política, ela nunca joga aberto com as premissas. Por alguma razão, o governo russo viu em ter aquele território sob seu domínio uma vantagem, está vendo uma vantagem nisso e está inventando uma desculpa para dizer que a soberania lhe pertence, ainda que todo mundo saiba que não lhe pertence, tá? Então a primeira coisa que você tem que aprender com esse videozinho, que isso é uma premissa para você conseguir assistir a entrevista do Putin, é que você tem que ter um conhecimento sempre maior do que o agente político que fala para você, porque o agente político está permanentemente tentando te persuadir. Tá? O Putin, inclusive, ele tem um aspecto muito interessante, né? É agradável ver as entrevistas dele, com o Oliver Stone também. Mesmo porque as pessoas que o entrevistam sempre são incrivelmente mais idiotas do que ele. A superioridade intelectual do Putin com relação ao Tucker Carlson é tão explícita que a entrevista chega a ser engraçada, entendeu? Ainda que o Tucker Carlson tenha feito algumas perguntas meio de encomenda, provavelmente por parte do Trump, porque ele faz com que o Putin fale algumas coisas que ajudam na campanha do Trump, né? No sentido de dizer que os Estados Unidos precisam começar a se preocupar um pouco mais consigo, porque o mundo está mudando, é aquela história de que o eixo de poder está mudando, e se os Estados Unidos ficarem insistindo muito em ter poder sobre o mundo, eles vão acabar só tendo resultados negativos. Portanto, seria muito melhor para os Estados Unidos, é o Putin falando isso, é cômico, né? Seria melhor para os Estados Unidos ter um representante que cuidasse do interesse nacional. Isso... em ano eleitoral. Então, assim, sinceramente, é claro que o Tucker Carlson ali na entrevista, ele faz algumas perguntas, né, que evidentemente puxam sardinha para o político cujos interesses ele representa. Isso é normal do jornalismo também. Não estou falando isso como se isso fosse uma grande polêmica. Como eu já falei inúmeras vezes, na Esmeril a gente não faz jornalismo porque o jornalismo é retórica, portanto, e a retórica é o domínio da política. Então o jornalismo sempre está alinhado a algum lado, ele tem um partido tomado, né? E ele é uma arma política, tá? Então, sendo uma arma política, não é pelo jornalismo que você vai chegar à verdade, assim como não é pelo jornalismo que você vai aprimorar a sua inteligência. Para você aprimorar a sua inteligência, para, enfim, não ser feito de massa de manobra, você precisa estar um nível acima do discurso propriamente jornalístico. Eu também não estou desmerecendo o discurso jornalístico, ele tem uma função importante no mundo, assim como o discurso político tem uma função importante no mundo. Eu estou tentando falar de maneira bem calma com vocês, porque eu tenho observado que qualquer afirmação que a gente faça, as pessoas analisam com base no significado literal, que não é o significado que está na frase, mas é o que elas projetam sobre a frase, né? E elas acabam desvirtuando o que você falou. Então eu não estou dizendo que o discurso jornalístico deva ser jogado fora, que o discurso político é uma porcaria. O que eu estou dizendo é que eles têm uma função, mas eles não constituem o tipo de discurso por meio do qual você chegará mais perto do conhecimento da verdade. Ao contrário, eles são um tipo de discurso cuja finalidade é persuadir aquele que ouve, aquele que lê, de um certo ponto, de modo que é um discurso interessado. É um discurso interessado em manejar, em produzir uma modificação na sua alma, ou seja, manejar para cá ou para lá. A partir do momento que a função deste discurso no mundo é um manejo da opinião, para que as pessoas tomem uma certa decisão que corrobore o interesse daquele que fala, né? Uma vez que essa é a característica do discurso retórico, que é o discurso político e que é o discurso do jornalismo, é natural que ele não seja o discurso que te ajude a conhecer e saber do que é que se trata, que você está falando ali, tá? Ele é um discurso da luta. Ele, no campo dos discursos, a retórica
ele é análogo ao discurso de combate. É aquela história do que vença o melhor. Por isso que até os retores na Grécia, eles eram espécies de esportistas da palavra. Alguns deles eram fantásticos. Tente ler os discursos do Demóstenes um dia na sua vida, o negócio é brilhante. Pega as orações, assim, os discursos retóricos, aquele tipo de material que o Cícero preparava para usar contra um adversário político do Cícero. Leia os discursos contra Verres, o discurso contra Catilina, tá? Você vai ver que eles têm uma função importante, esse tipo de discurso, mas não é o registro que nos conduz à verdade. Contudo, é um tipo de discurso que fala ao nosso coração, justamente porque ele está procurando levar a gente para um lado para o outro. Por isso que essa entrevista do Putin causou tanta euforia, porque o Putin faz isso magnificamente bem, tá? Agora, com relação ao conteúdo da entrevista, a gente consegue perceber as inúmeras falácias que vão aparecendo enquanto ele tece aquele discurso maravilhoso que me fez lembrar o Gorgias tentando engambelar o Sócrates, né? Não que eu esteja comparando Tucker Carlson ao Sócrates, pelo amor de Deus, isso é heresia. O Tucker Carlson, coitado, é um levantador de bola ou um agente político em nome do Partido Republicano, tá? Também a gente tem que compreender o papel dele nessa entrevista, né? O papel dele nessa entrevista é fazer para o Putin também algumas perguntas que possam ajudar na campanha do Trump. Isso é muito claro, isso é muito claro. Se você não conseguiu perceber esse aspecto, você deve se fazer um exame de consciência com relação ao seu grau de preparo para lidar com os discursos na seara política, tá? Eu não estou dizendo que você é um idiota, eu estou dizendo que você precisa aprimorar. Porque para você entender onde é que se quer chegar no discurso político, você tem que estar um passo antes deles. E como é que você está esse passo? Como é que você pode estar um passo antes? Tendo conhecimento verdadeiro, tendo conhecimento histórico, tendo conhecimento, por exemplo, filosófico dos tipos de discurso que existem, né? Outro dia, nas aulas sobre Aristóteles, eu disse, olha, a única maneira que me parece, tá? É uma afirmação sincera da minha parte, o único livro que torna absolutamente inteligível o órgão aristotélico em todo o seu conjunto é o Aristóteles Nova Perspectiva do Olavo de Carvalho. Por quê? Porque ele retoma toda a reflexão aristotélica a respeito do discurso. É um livro que, assim, a gente ainda não apreciou suficientemente. Eu vou ficar repetindo agora, porque como eu tenho feito esse trabalho de divulgar e ensinar, ainda que para o público geral, a filosofia antiga, eu, né, tomei como missão pegar esse estudo do Olavo e insistir, falar 500 vezes que ele é um estudo fantástico, com consequências para a filosofia e para o entendimento, inclusive, da história da cultura, absurdamente incríveis. Assim, é uma das melhores coisas que ele já escreveu na vida e ele sabia, né? Ele sabia, porque ele entendia o valor do trabalho dele, né? Mesmo porque o único antecedente, mas pela metade, dessa tipo de perspectiva que ele apresenta são os comentários aos segundos analíticos do Santo Tomás de Aquino, que a gente até tem em português, eu usei no meu curso, né? Mas mesmo assim, é um negócio muito denso. O livro do Olavo permite a gente ter uma visão de conjunto do órgão para a gente não confundir justamente a diferença da função dos discursos, né? E ali ele faz uma descrição maravilhosa do nível, do grau de discurso, que seria o segundo grau, que fica no campo o discurso de tipo verossímil, cujo objetivo é persuadir, né? E aí você tem, evidentemente, outros níveis de discurso, e nos outros níveis de discurso, aí sim você pode ter uma pretensão de se aproximar da verdade ou demonstrá-la. Mas não é no discurso retórico que isso acontece, tá? Então, para vocês entenderem que quanto mais a gente estuda, mais a gente fala de forma sofisticada. Então eu não estou dizendo o Putin é um demônio e o Tucker Carlson é um trouxa, embora, né, é curioso, porque se a gente pega aquela cena do Nefarius, né, daquele bobo, daquele psicanalista diante do presidiário, né, foi muito engraçado, porque quando saiu a entrevista, eu falei pro meu marido que eu ia comentar, ele me mandou uma foto disso e falou, põe na capa. Porque o Putin, pelo menos em nível de inteligência, essa analogia funciona, né? Ele é tão superior, a inteligência dele é tão superior ao oponente, que é mais ou menos como aquele nível, né, de diferença que a gente vê no filme. Mas enfim, eu não tô aqui
querendo fazer polêmica, e nesse vídeo especificamente eu não estou interessada nisso, mas olha só, como é que a gente pega as falácias do Putin, como é que a gente percebe o interesse próprio do Tucker Carlson. Os dois ali têm interesse, os dois ali estão operando como agentes políticos, né? No caso do Putin, ele conta toda uma história sobre a Ucrânia ser um estado artificial com base na formação histórica do estado ucraniano. E assim, são inúmeras as premissas verdadeiras naquela história que o Putin conta, mas inúmeras, tá? Boa parte daquilo que ele conta é verdade. Onde está o problema? No que ele omite, tá? Por exemplo, ele insiste muito que a Ucrânia só existe como nação porque na União Soviética se atribuiu à Ucrânia fronteiras, né? Como se a União Soviética toda fosse uma confederação e tal. E aí, digamos assim, que a Ucrânia seria fruto da bondade russa. Né? O Putin defende algo nessa linha, com mais sutileza do que eu estou falando aqui, porque ele é um cara extremamente hábil, extremamente inteligente. Né? Uma entrevista legal de assistir, inclusive, para a gente ver que diferença faz para um país ter um presidente inteligente. Essa é uma experiência que nós brasileiros não conhecemos. A gente nunca teve um presidente inteligente como o Putin, né? A gente não tem presidentes inteligentes. A nossa classe política é burra, é idiota, é retardada. E aí, quando a gente fala isso, ainda tem gente que é mais burro ainda que a classe política, que escreve embaixo, então vá lá e faça mais. Quem disse que eu quero? Quem disse que eu quero? A gente só está descrevendo um fato. Por exemplo, pega o Geisel. Né? O Geisel é um cara burro, mesmo Figueiredo não é um exemplo de inteligência, né? Ele era até um cara muito cavalheiro, muito educado, muito gentil, mas não é um exemplo de inteligência. E nem todos os presidentes que vieram desde a redemocratização, né? Talvez o Itamar Franco também não. Olha, não tem nenhum, tá? Não tem nenhum. Se vocês observarem, acompanharem o trabalho do Tomás Juliano, ele falando da história do Brasil, vocês vão ter um conhecimento específico de algumas figuras da nossa política que foram muito inteligentes, né, no passado. Mas assim, o nosso presente, pós-Constituição de 88 até hoje, vamos dizer que a gente está em péssimas mãos. É claro que esses homens podem ter astúcia, mas não tem uma cultura nem a respeito da formação histórica do Brasil para ter argumentos no nível dos argumentos do Putin, entendeu? Então, o Putin é, digamos assim, um político de alto nível, né? Um político de elite. Eu fico imaginando ele conversando com o Lula, mesmo com o Bolsonaro. Ele deve olhar e falar, nossa, é fácil levar esses dois no bico. De verdade, eu imagino que ele pense que é uma vantagem muito grande que ele tem sobre ambos, infelizmente, tá? É uma realidade, é um fato isso. Ele é intelectualmente superior a ambos, tá? Por isso que talvez que ambos, de alguma forma, tenham apoiado, porque ele consegue engambelar quem ele quer. Quem é intelectualmente inferior, ele vai engambelar mesmo. Já o Trump, a história é um pouco diferente, né? O Trump há um interesse por parte do Trump em dizer, em fazer o bom moço com o Putin, muito mais para ele falar, tá vendo como eu sei lidar com essa gente que dá trabalho para nós? Eu sou o melhor para vocês. Então, esse jogo duplo que ele faz com relação ao Putin, de fazer ali o mediador, não, o Putin pega o que conseguiu, etc. Tem muito mais a ver com o projeto que ele tem para os Estados Unidos, né? E se esse projeto que ele tem para os Estados Unidos for interessante para o Putin também vai fazer a vista grossa, mas é evidente que eles não são exatamente amigos, tá? Porque você está falando aí de dois líderes de duas nações com muitas ambições, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de entender, de capturar as entrelinhas, tá? No caso do Putin, então, voltemos. Ele conta toda aquela história da formação histórica da Ucrânia, e ele omite. O que ele omite? Ele omite duas coisas fundamentais. Primeiro, ele insiste que o movimento nacionalista ucraniano lutou ao lado de Hitler. Só que assim, Hitler, a gente está falando de 30. O movimento nacionalista ucraniano que ele menciona é algo que começa no século XIX. Quando o movimento nacionalista está ali ao lado de Hitler, na verdade é porque esse movimento nacionalista está tentando, fazia décadas, frear de alguma forma a dependência russa. Então, essa aliança de ocasião que pode ter acontecido, e eu acho que aconteceu mesmo, tá? Porque muitas das premissas dele são verdadeiras, né? Essa aliança que aconteceu tá naquele contexto próprio da Segunda Guerra, em que você teve um colaborando com o outro, um fazendo acordo com o outro,
e mesmo assim pelos interesses próprios, né? O Chamberlain, por que o Chamberlain fez um acordo com Hitler? Porque ele era nazista? O Chamberlain era nazista? O político inglês lá do Partido Conservador? Não, ele não era nazista, ele era idiota. Ele achou que era possível negociar com um cara como Hitler. Ele não sacou que o Hitler era um ditador sem limites. Já o Churchill, por que o Churchill fez um acordo com Stalin para frear o Hitler? Porque ele falou, bom, eu vou me aliar com ele porque ele, do ponto de vista militar, ele tem vantagens para frear o avanço nazista, ainda que ele seja meu inimigo. Você vai falar que o Churchill é socialista? Porque ele fez um trato com Stalin? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, é simplificar a coisa demais, né? A Ucrânia, esse movimento nacionalista, antes desse movimento nacionalista, tá? Acontecer isso, de lutar, que seja ao lado do Hitler, quando a União Soviética era inimigo da Alemanha, a Ucrânia já tinha penado muito na mão da União Soviética. Então, da mesma maneira que tem uma outra coisa que o Putin fala que é interessante, que ele diz o seguinte, não, quando o Tucker Carlson pensa, puxa, como é ser cristão e tal. E aí ele fala, não, nós somos todos uma grande família, mesmo todas as nações aliadas e aquelas que foram incorporadas pela Rússia, é aquele discurso do relativismo da tradição do Dugin, né? Falam que o Dugin não tem nada a ver com o Putin, mas o Putin fala, você ouve nas entrelinhas os livros do Dugin, né? Você percebe que ele realmente, a ideologia criada pelo Dugin é útil pro Putin fazer o seu discurso com finalidade política, né? Tem um valor ali de substrato, de material para produção de discurso retórico, né? É para isso que serve ideologia, aliás, é só para produção de retórica, tá? É uma mitologia, um conjunto de imagens a que você evoca quando é necessário fazer ao público parecer que você é um salvador, é uma pessoa em nome do interesse humano, de maneira geral. Você jamais é alguém com quem o mundo deveria se preocupar. Você é uma pessoa aberta à negociação, aberta à conversa, e aquele que não conversa com você é que deve ser taxado como canalha, né? Então, tem tudo isso. E aí, nesse discurso do Putin, ele fala, não, porque todas as nações que nós absorvemos são várias religiões, mas todas têm princípios muito semelhantes. Ele começa com essa conversa fiada. Então, assim, quando ele vem com essa conversa fiada e quando ele insiste que o propósito da guerra é a desnazificação, porque a Ucrânia um dia, né, se aliou com a Alemanha para fazer frente ao domínio russo do qual ela não conseguia se livrar, né? Ele simplesmente não cita o trauma da Ucrânia com o Holodomor. Essa é uma premissa que ele oculta. Mas o que tem a ver? Bom, o que tem a ver? Que foi um holocausto, cara. O negócio foi pesado. E isso é algo que aconteceu justamente um pouco antes da Segunda Guerra. Tá? Aconteceu assim, uma década antes da Segunda Guerra, é o que isso está acontecendo. Isso é uma coisa, foi um problema que aconteceu na Ucrânia na década de 30. E, na verdade, o que foi o Holodomor? Você tem uma série de produtores rurais ucranianos, né? As propriedades, elas entram no plano de sovietização da propriedade de Stalin. Ali você tem esses grupos na Ucrânia que resistem, que não querem, e aí Stalin confisca os grãos, se apropria de toda aquela região, na verdade redesenha a propriedade e as relações sobre a terra naquele lugar, e a consequência é que milhões de ucranianos morrem de fome, tá? A gente tem, eu não posso me estender sobre cada detalhe, mas quando você tem em mente, mas a Ucrânia tinha acabado de passar pelo Holodomor. Os nacionalistas ucranianos estavam com uma raiva louca do Stalin. Eles se aliariam com qualquer um para lutar contra a União Soviética, porque era do interesse deles tentar se livrar do jugo soviético, coisa que eles não conseguem fazer, tá? Tanto, quem sabe contar o quanto que a União Soviética fez de mal para a Europa do Leste é Polônia, sabe dizer, Ucrânia, sabe dizer, sabe? Todos esses países sabem dizer. E você pense bem, como é que o Putin consegue manter a influência russa nesses países? Ou com governos fantoches, né? Ou com a violência. Tá? Então, ainda que esses países tentem sair da influência russa, é muito complicado para eles, porque eles são fracos. E esse é o caso da Ucrânia. A Ucrânia é fraca, ela não consegue sair. Então, ou ela faz alianças de ocasião,
para tentar ter a impressão de que agora ela consegue sair da influência, ou ela não sai, tá? E a gente tem 2 livros maravilhosos sobre o Holodomor, um da Avis Rara e um da Vida Editorial. Esse aqui da Vida Editorial, do Miron Dolot, na verdade isso é um pseudônimo. Esse cara era criança quando aconteceu o Holodomor. Ele perdeu os pais, entendeu? Assassinados ali pelo pessoal do Stalin. Então, veja, ele explica toda essa política de coletivização compulsória introduzida pelo regime soviético no fim de 1929. Então, assim, tudo o que aconteceu na década de 30 na Ucrânia, você não pode explicar nada que tenha acontecido na década de 30 e 40 na Ucrânia sem levar isso aqui em conta. E sem levar o rancor de uma parte significativa da população com relação a Stalin e a Rússia, a União Soviética, entendeu? Não tem como, tá? Aqui, eu vou colocar na descrição esse livro, eu já divulguei no meu canal faz uns anos atrás. Mas isso aqui é uma premissa que você tem que ter para falar, Putin, conta outra. Você vem me falar essa história de que o pessoal se aliou ao Hitler e que por isso você tem que desnazificar a Ucrânia, conta outra. Pelo amor de Deus. Né? E porque tô tudo neonazista. Pô, neonazista é o Dugin que tá no seu palácio. Ele foi neonazista na juventude. Né? E você tem componentes na ideologia, a parte espiritual mesmo do movimento eurasiano, tem componentes que são próprios do ocultismo, que também são os componentes que estavam na ideologia nazista. E aí? Como é que a gente faz, né? Então, se você está preocupado com a desnazificação, comece em casa, tá? A gente tem um outro livro que é O Fome na Ucrânia, do Garrett Jones, que são relatos do fronte no Holodomor. Esse aqui é um pouco mais, é mais pesadinho, esse aqui é um pouquinho mais pesado. Aqui você tem toda uma recapitulação histórica, enfim, o cara é mais culto, o autor, tal. Aqui é um pouquinho mais, como que eu posso dizer? É todo aquele material jornalístico que foi chegando a respeito do que estava acontecendo lá. Então, quem viu o que estava acontecendo relatou. Então, isso aqui é pesado, tá? Porque não tem historiografia e reflexão no meio, é relato mesmo. Aí vocês leiam isso aqui, vocês venham me falar porque é que a Ucrânia está por aqui da Rússia. Vocês entendem? Então, esse movimento nacionalista começa no século XIX porque toda a Europa experimenta a febre do nacionalismo, inclusive a Rússia. Eu já falei quando estourou a guerra da Rússia e Ucrânia, eu lancei uma esmeril, número 10 esmeril, chamado Grande Rússia, Pequena Rússia, para mostrar que no século XIX que começa o racha entre Rússia e Ucrânia. Então, não adianta o Putin falar da formação histórica, meu Deus do céu. É a mesma coisa que Portugal requereu o Brasil, porque está aqui desde 1500. Tá? Foi muito engraçado que o presidente da Mongólia lembrou toda a história da formação, né? Porque os mongóis, meu Deus do céu, eles dominavam ali as estepes, né? E ele mostrou que todo aquele território que hoje é da Rússia antes pertencia a ele, falando, mas o Putin pode ficar tranquilo que eu não vou requerer essa soberania que um dia foi minha, porque as coisas mudam, né? Então faz mais ou menos 200 anos que a Ucrânia está querendo se livrar da influência russa. E a gente observa isso nos movimentos literários e musicais desde o século XIX, passando por esses levantes nacionalistas, né, que se intensificaram muito por causa do Holodomor, por causa do tipo de política do Stalin, que realmente arruinou a Ucrânia e fragilizou demais. Então tem um rancor pesado, tá bom? Agora, sobre um outro argumento que eu acho que vocês deveriam pensar, né, antes de vocês endossarem, sobretudo vocês que se deslumbram com a coisa da tradição, do multilateralismo, todos vocês que são meio dogmistas ou que caem em discurso dognista, né? Eu preciso fazer um vídeo chamado Ceticismo e Dognista. Toda pessoa meio cética aplaude, acha lindo o discurso dognista, né? Toda pessoa que realmente não entende a filosofia perene e que recusa a filosofia perene em nome de um ceticismo raso. Toda essa pessoa que tem um ceticismo mais raso, parecido com o dos sofistas, entende o eurasianismo como algo positivo. Tá? Um dia eu faço um vídeo sobre isso, porque é um assunto um pouquinho mais filosófico. Mas o que eu quero falar agora, é que tem um outro livro aqui, que eu já divulguei anteriormente, que é o Fuga do Inferno. O relato da testemunha-chave sobre os campos de concentração da China. Na entrevista o Putin fala, puxa, mas a China é tão... né? A China não é agressiva. A China tem uma política externa tão amável. São nossos irmãos, dividimos territórios com eles. Então, na verdade, o problema da Rússia e da China é parentesco mesmo.
né? Porque até hoje a China tem campo de concentração para quem tem religião, sabe? Para pessoas que, para comunidades que vivem de uma forma autônoma. A China vai lá e põe em campo de concentração, tá? E isso aqui é um exemplo concreto, recente, né? Ai, mas a Rússia não tem campo de concentração. Veja, mas a Rússia está dizendo que a China, que é o seu aliado, apesar de ter a sua própria cultura, é um dos países que tem princípios e valores parecidos com os da Rússia. Somos todos uma grande família. Somos todos uma grande família. A Rússia é ortodoxa, aquela região é isso, aquela região é aquilo, mas todos nós nos entendemos. É mentira. É mentira. O Putin mata opositores. A Rússia prendeu o padre que celebrou a missa de sétimo dia do adversário político do Putin, meu Deus do céu. Prenderam o cara que fez a missa de sétimo dia, sabe? Então, assim, são coisas concretas. Esses campos dos iugures na China, vai me desculpar, sabe? Enfia esse multilateralismo não sei onde, Dugin, pelo amor de Deus, né? Não sei para quem que você quer falar. Mas não cola, entendeu? Não cola. Assim, não é? Veja, é um discurso que tem uma certa consistência do ponto de vista lógico, mas ele não se refere à realidade. Ele omite premissas que mostrariam a falsidade do argumento no final. Todas as premissas que são falsas, porque veja, um argumento só pode ser válido se todas as premissas das quais a conclusão decorre necessariamente são verdadeiras. Qual a característica desse discurso aí, né, desse discurso retórico? É omitir todas as premissas falsas, fala só as verdadeiras, omite as falsas, e aí você enuncia a conclusão. A pessoa que está ouvindo, se ela não sabe qual é a premissa falsa, ela vai acreditar em você e ela foi engamelada. É isso que ele faz ao longo da entrevista, tá? Então, assim, o argumento a respeito, eu falei dos mais fortes, né? O argumento a respeito de que a Ucrânia é um estado artificial é mentira. O argumento a respeito de que a Ucrânia, o que ela é como nação, foi um presente da Rússia, é mentira. Ela nunca recebeu o presente da Rússia, ela sofreu sob a influência russa, né? O fato de que a Ucrânia tem uma série de empresas, etc., tal, em colaboração com a Rússia, é um fato decorrente do quê? Da influência durante a União Soviética. Durante a União Soviética, a Ucrânia era território russo. E, evidentemente, que a Rússia sabe muito bem tudo que tem na Ucrânia de vantajoso e não quer perder. Então, é claro que para a Rússia é uma desvantagem perder algumas coisas que eles construíram na Ucrânia. A Rússia não quer perder essas vantagens que elas construíram na Ucrânia enquanto a Ucrânia esteve sob dependência. Então, assim, a Ucrânia querer independência, como os demais países do leste já quiseram antes, é um problema grande para a Rússia, porque é a prova de que todos os países que, por força das circunstâncias, foram obrigados a serem parte da União Soviética, se eles estão todos indo participando da OTAN, ou seja, recusando a Rússia, tá? Isso é a prova de que acabou a possibilidade de restabelecer o Império Russo, né? Muitas pessoas não conhecem muito bem, não entendem muito bem o discurso do Putin e a insistência dele no nacionalismo e no vínculo entre soberania e nacionalismo, porque desconhecem que o nacionalismo ele é trazido à tona pelo Stalin. Quando o discurso marxista tradicional da luta de classes, aquela coisa muito abstrata, bem marxista, aquilo não está colando no imaginário. E aí o Stalin ele fala, cara, eu preciso de heróis nacionais, eu preciso. A propaganda russa não dá para a gente dizer que a Rússia foi vítima do mundo. A gente tem de dizer que a Rússia é forte e vai ganhar de todo mundo. Porque senão eu não vou conseguir manter todo mundo empenhado na minha missão expansionista. E aí o Putin é um cara que repete várias estratégias do Stalin. Por exemplo, dizer claramente que a Rússia está mais avançada nesse aspecto da pesquisa. Olha, nós quisermos fazer uma colaboração com o Ocidente sobre esse aspecto tecnológico. Eles não quiseram. Portanto, nós hoje somos os mais avançados nisso. Sabe esse blefe da União Soviética que vai dominar o mundo por sua superioridade tecnológica? De que todo mundo morria de medo?
na Guerra Fria, o Putin ainda usa essas táticas de evocar uma imaginária superioridade e grandeza russa, né? Da mesma maneira que no embate, tribos ali das tribos da Oceania, eles põem máscara, se pintam e fazem muito barulho para parecerem maior do que são. Isso é uma tática política primitiva que existe desde o início dos tempos e que, no caso da Rússia, ela foi recriada assim por Stalin na forma do nacionalismo. E se vocês lerem a definição de nação de Stalin, vocês vão ter as premissas necessárias para entender o que é o nacionalismo do Putin. Então não adianta o Putin falar que não, acabou a União Soviética, nós queremos participar do mercado internacional, o mundo é um, nós só queremos ser parte disso. É difícil alguém acreditar. Alguém que conheça realmente o que eram as táticas do Stalin, a gente percebe isso nas entrelinhas do que fala o Putin, né? Até essa ideologia, esse novo nacionalismo, é uma atualização do nacionalismo que foi posto em circulação nas décadas de 40 e 50 da União Soviética, tá? É a recapitulação disso aí. Eu queria também dizer para vocês eu queria lembrar que para vocês conseguirem entender tudo que o Putin fala a respeito do globalismo, para vocês serem capazes de ver o que ele está falando, que realmente está certo, mas não se deixarem enganar, acreditando que ele é a pessoa que pode conter, né, que esse é o erro mais comum, mais básico, que as pessoas que acham que são brilhantes, mas na verdade são pouco humildes, né, são arrogantes, espalham por aí. Vale a pena dar uma olhadinha em 2 livros do PH Vox. Um deles, tem até live com o autor aqui no canal, tem com os 2, mas um deles é o do Flávio Gordon, o Ideologias de Massa e Suas Metamorfoses. Aqui, cara, tem cada capítulo. Nossa, é sensacional, né? Eu já indiquei para vocês os cursos do Christian de Rosa, mas muitos conteúdos que o Christian desenvolve e aprofunda, o Flávio Gordon já analisa aqui, tá? Que são os componentes comuns entre o eurasianismo e o globalismo. Então, o Putin falando mal do globalismo, uma pessoa que realmente entende o que é eurasianismo e o que é globalismo, a pessoa ri, porque os componentes são comuns. Então, eles são, pasme, você farinha no mesmo saco, do ponto de vista dos objetivos, das metas. Então, se você não gosta do globalismo, natural seria, você já está vacinado contra o discurso do eurasianismo. Agora, se você quer pegar trouxa, você vai usar o discurso do eurasianismo para combater o seu adversário principal, que é o globalismo. Afinal, vocês querem a mesma coisa, né? E aí, a gente tem aqui, nesse outro livro do Paulo Henrique Araújo e do Ivan Kleber Fonseca, também da PH Vox, os Estados Unidos e o Partido das Sombras, mostrando como você entender melhor as poucas menções que há na entrevista, as menções, né, que há na entrevista sobre a TAM, a interferência da CIA e bababá. Isso existe? Isso existe. Isso existe. Mas isso não tem a ver com o Ocidente como um todo. Isso tem a ver com o Partido das Sombras, né? Com a atuação, com o poderio globalista nos Estados Unidos, que, evidentemente, vai levar os Estados Unidos para o buraco. E por essa razão que o Tucker Carlson, fazendo o papel de cabo eleitoral do Trump, joga ali algumas perguntas que fazem o Putin dar as respostas, né, que o americano médio, ao receber, vai falar, nossa, se eu não votar no Trump, eu tô ferrado, né? Quando vocês lerem esse livro aqui, vocês vão entender por que o Tucker Carlson fez essas questões e não essas. Porque é que ele relevou coisas que uma pessoa normal não deixaria de fora da entrevista, tá? E aí vocês têm a oportunidade de aproveitar aí essa entrevista do Putin para testarem a habilidade de vocês em lidar com o discurso retórico. Porque o discurso retórico é um fato, ele é cotidiano, é o discurso com o qual a gente mais lida na seara política. A gente está numa época de politização total de tudo, né? É o discurso com o qual a gente mais lida. Mas quando a gente está falando aqui do que pode acontecer com o mundo e de o que é que os líderes estão querendo fazer a gente acreditar, é bom a gente ter um certo cuidado, tá? Mesmo você que seja fã aí de um, de outro, entendeu? É uma questão de prudência, tá? Por último, eu queria avisar que minha livraria está em promoção, tá?
tá em promoção, e saiu um livro que esse é para quem quer realmente aprimorar a inteligência. Lembra que eu falei, ó, você com conhecimento histórico, eu dei poucos exemplos aqui, mas com conhecimento histórico, você já não cai igual um pato no lindo tecer de um discurso retórico, com conhecimento histórico. Dei poucos exemplos aqui, porque a entrevista é longa, né? É muito exemplo. Falei, putz, eu vou listar tudo, não dá. Vou pegar 2, 3 para dar o exemplo, tá? Então, se vocês quiserem comentar, pôr nos comentários, mas você falou só de 3 pontos, falei só de 3, senão eu ia ficar aqui falando 4 horas. Não é meu objetivo. Tenho mais o que fazer do que ficar analisando parte a parte do Putin. Eu tô só mostrando para vocês que cada ponto que ele fala, se vocês forem investigar a história, se vocês forem ver, por exemplo, Ucrânia lutou ao lado dos nazistas. Tá, vamos entender o que estava acontecendo na Ucrânia em década de 30. Por que esse movimento nacionalista quis combater a União Soviética? Que razão havia? E será que realmente um neto de alguém, né, que ele fala, mas o presidente da Ucrânia foi lá pro Canadá e bateu palmas de pé para um parente de um herói, de um cara tido como herói nacional, porque ele lutou ao lado de Hitler? Será que ele é tido como herói nacional na Ucrânia? Porque ele se aliou à Alemanha ou porque ele resistiu ao Holodomor? Tem que investigar. Vale investigar, entendeu? Tente entender que a Ucrânia faz 200 anos que eles estão nessa briga aí, entende? E assim, o Putin fala, vamos nos entender, vamos chegar a um acordo, isso será pacificado, como se os Estados Unidos fosse o problema. Meu Deus do céu, o problema no leste europeu foi a Rússia. Todos aqueles países quiseram desesperadamente entrar na OTAN, porque a OTAN é a proteção contra eles caírem de novo sob o domínio russo. Olha o trauma que esses países tiveram com a União Soviética. Imagina o tamanho do trauma que tem de ter um país para ele desesperadamente querer entrar para a OTAN. É um trauma significativo, entendeu? Se vocês analisarem tudo que a União Soviética fez com o leste europeu, talvez vocês entendam um pouco melhor a Polônia, talvez vocês entendam um pouco melhor a Hungria, talvez vocês entendam um pouco mais. A Hungria foi mais leve lá. Mas no caso da Ucrânia foi pesado, né? E assim como de alguns outros países, né? Onde hoje o Putin tem lá os fantoches. Teve uma outra coisa que eu tinha separado para falar e não falei, quando ele fala que teve do golpe de Estado de 2014. Essa eu rolei de rir nessa parte. Porque, na verdade, o que ele chama de golpe de Estado de 2014 foi uma tentativa por parte da Ucrânia de encerrar aquelas eleições meio fakes que punham sempre um candidato fantoche. Não é verdade que os candidatos que eram eleitos persuadiram os ucranianos que o bom era estar com a Rússia. Meu Deus do céu, não sei nem se os russos gostam tanto assim do Putin. Se os russos gostassem tanto assim do Putin, será que ele precisaria mudar na Constituição o tempo que ele tem de mandato até ele se reeleger? Será que ele precisaria? Né? Se todo mundo amasse tanto ele assim, por que eles não têm eleições normais lá? Né? Então, assim, tudo que ele fala sobre os outros, sobre isso, sobre aquilo, é ele que faz, né? Mas assim, não adianta eu falar aqui para o público geral que tem que entender tática comunista, etc. Não adianta eu falar, porque vocês não falam, o comunismo caiu, como o Putin fala. Vocês estão repetindo aquilo que interessa a ele, a que vocês repitam, né? Então, eu prefiro voltar meus esforços àqueles que realmente querem se colocar acima do discurso retórico. Aí você tem que procurar a companhia de quem te ajuda a alcançar a verdade, né? E chegou para mim, nos últimos dias, eu estava aguardando ansiosamente esse livro, eu não vi a hora que chegasse. Uma compilação de exames do Olavo de Carvalho a respeito de Aristóteles, né? Digamos assim, devolvendo a Aristóteles a dignidade que ele merece, que ele tem de desfrutar pelo legado que sua obra representa. Tá? Que é A Vingança de Aristóteles. É uma obra fantástica. Eu li 3 artigos só. Eu li 3 subcapítulos. Um melhor que o outro. Tá? Os que me interessam mais é a relação entre a ciência moderna e o Aristóteles, né? Aquela história de que o mundo foi aristotélico, a ciência moderna venceu. Que a história não é bem essa. A história é meio delicada. E, na verdade, tem uma outra obra do Olavo que eu já indiquei recentemente, que é aquele do Émile Botero, que tem uma introdução do Olavo. Nessa introdução do Olavo, o Olavo fala, o Botero, ele entendia a ciência
atômica, física atômica, né? A física contemporânea. E ele entendeu que, no final das contas, os princípios da filosofia da natureza estabelecidos pelo Aristóteles são verdadeiros. Tanto que a física atômica, ela acaba sendo a prova de que a visão sobre a natureza de Aristóteles está correta, né? Eu já tinha indicado esse livro, que eu acho... Ah, não, tá aqui, ó. Ainda tá aqui na minha mesa, tá? Que é o Aristóteles, do Émile Boutroux. Tem uma introdução maravilhosa do Olavo de Carvalho. Maravilhosa. Mas assim, é muito boa mesmo. Acho que é de 99. É muito boa. E aí, todas as partes do Boutroux que pecam. Por quê? Porque a contribuição que dá o Olavo para o Aristóteles, no Aristóteles Nova Perspectiva, é uma contribuição relevante. Então, as partes do Boutroux, que é um livro, isso aqui é um livro que tem mais de 100 anos, né? Então, evidentemente que precisava de umas atualizações na questão da diferenciação dos modos de discurso. Então, tem notas do Olavo falando, ó, nesse ponto aqui, ele está dizendo isso, mas porque ele não está levando em conta aquilo que o Olavo chama de teoria dos 4 discursos, atribuindo a Aristóteles, né? E são notas preciosas, tá? Então, esses 2 livros aqui eu vou deixar realmente indicados para aquelas pessoas que querem estar acima do discurso retórico, porque aqui vocês têm a capacidade de compreendê-lo, entender os seus limites, sua função, sua especificidade e o que você pode ter com ele ou o que você não pode, tá? De modo que, se você é um emocional louco que sai aí levantando bandeirinha, beleza, mas se você quer saber a verdade, evidentemente, você tem que ir além dele, tá? Porque ele é um discurso que opera no campo do verossímil, ele só precisa parecer ser verdadeiro. Então, o Putin não está preocupado em dizer a verdade, ele só está preocupado em parecer ser o grande pacificador, em parecer ser o homem que diz a verdade a respeito do destino russo e dos malefícios da política americana. Ele só está interessado no campo da aparência. Agora, quando a gente vai nos fatos concretos históricos, a gente percebe que a coisa não é bem assim, tá? Então vamos aproveitar essas oportunidades para a gente aprimorar nossa inteligência, em vez da gente escolher se a gente vai ser massa de manobra daqui ou de lá. Isso aí, a gente não ganha nada, a gente só perde a independência da nossa consciência. Livros todos que eu indiquei, que eu comentei, aqui eu me referi ao longo deste vídeo, estão na descrição. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de pensar, nunca se deixe levar pelas manhosas e muitas vezes bem tecidas argumentações, quase sempre falaciosas, de grandes políticos. Obrigada pela companhia e até a próxima.